Felipe Luiz confirma e Pedro deve jogar amanhã no Intercontinental. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Mais uma decisão pela frente. Amanhã tem Flamengo e Pirâmides pelo torneio mundial organizado pela FIFA. Se vencer, o clube carioca enfrenta o PSG da França na próxima quarta na grande final. Pedro foi confirmado na partida de amanhã. O craque que vinha se recuperando de lesão agora é reforço rubro-negro na competição. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. Amanhã tem Flamengo e Pirâmides do Egito, semifinal do Intercontinental. A Globo transmite ao vivo a partir de 1h30 da tarde, bola rolando às 2h. Se o Flamengo ganhar, aí vai pegar o poderoso Paris Saint-Germain na grande final. Deixa eu conversar com o Carlos Gil, que está em Doha. Tá tarde da noite aí, né? Ninguém aí atrás e tal. Traz aí as informações do Flamengo pra gente, Gil. Bom falar contigo. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Não tá tão tarde assim, tá escuro, mas não tá tarde. 7 horas da noite, passa um pouquinho das 7 da noite aqui. O Flamengo terminou agora há pouco o último treinamento aqui no CT, que serve como base rubro-negra na capital do Catar, para jogar essa semifinal de amanhã. E quem passar, como você disse, enfrenta o PSG, que já está pré-classificado, né, como campeão europeu. O adversário é o Pirâmides do Egito. Aliás, o técnico do Pirâmides jogou toda a responsabilidade para cima do Flamengo, disse que o Flamengo é favorito, mas que espera surpreender. Do lado do rubro-negro, Felipe Luiz veio com um discurso de humildade, pé no chão, é um jogo de cada vez, nem quis responder nada sobre Luiz Henrique, sobre Paris Saint-Germain, elogios do Luiz Henrique ao Flamengo, nada, ele só está pensando no Pirâmides e nesse adversário que tem uma defesa sólida, tem o Mayele, que é um atacante forte da República Democrática do Congo. Essas são as preocupações do Felipe Luiz. Ele não confirmou se vai mexer no time, ainda vai se reunir, né, com a comissão, o departamento médico, a comissão técnica, qualquer jogador que possa ter sentido aqui ou ali, mas o certo é que o Pedro, essa é a boa notícia, o atacante que não joga desde 23 de outubro, o primeiro jogo das semifinais da Libertadores contra o Racing, ele tem participado normalmente dos treinos, vai ser relacionado, não como titular, claro, mas existe uma possibilidade de o Pedro ser utilizado durante alguns minutos, conforme o desenrolar da partida contra o Pirâmides, obviamente. Então, bora ouvir o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, falando sobre essa possível volta do atacante Pedro ao time. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. Nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, assim, ter minutos no jogo de amanhã. E amanhã, ô Vene Casagrande? Pois é, tem gente torcendo pro Pirâmides. Tem mesmo? O técnico do PSG. Ah, eu tô... Eu não tô falando nenhuma mentira. Ele mesmo disse. Ele mesmo disse. Que Só ele informação, disse? né? Só uma informação. O que ele disse? Ele deu uma entrevista à TNT Esporte, se eu não me engano, o repórter Arthur Quezada perguntou pra ele: quem você prefere enfrentar na final? Ele falou Pirâmides. Eu, no lugar dele, falaria a mesma coisa. Claro. Ô, Luiz Quem vai querer pegar o Flamengo agora? Ah, não, desculpa. Lucas Pedrosa. Olha só, o Flamengo entra em campo pela Copa Intercontinental, ou Mundial, né? Essa etapa é semifinal, ela é chamada de Copa Challenger, tá? É mais uma taça. Imagina que insuportável que ele não vai estar aqui na segunda-feira. E o rubro-negro enfrenta o Pirâmides do Egito de olho na final contra o PSG. O jogo é amanhã, também vale taça, como eu falei, e a Alcilene Brito fez um VT. Fala, Alci! Uma imagem que alegra e dá esperança aos rubro-negros. Pedro voltou a treinar com o grupo e pareceu muito bem. Empolgado para voltar, o camisa 9 foi a campo, correu com os companheiros e fez trabalho com bola. Ele vinha apenas fazendo atividade separado com a fisioterapia. Mas a expectativa é que Felipe Luiz utilize o jogador nesse torneio. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, sim, ter minutos no jogo de amanhã.
Para o próximo desafio, o time teve 2 dias para se preparar e conhecer bem o adversário. O Pirâmides tem como ponto forte a parte defensiva, o que pode exigir mais da criatividade do rubro-negro. É uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada. É um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Então, sem nenhuma dúvida, o Al-Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Portanto, temos que estar, primeiro, muito bem taticamente posicionados no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. A equipe, além de estudar o time do Egito, está se adaptando ao campo do Catar e analisando as dificuldades que atrapalharam o grupo no primeiro jogo com o Cruz Azul. Nos últimos 20 jogos disputados, o Pirâmides tem 14 vitórias conquistadas, contra 3 empates e 3 derrotas. Foram 40 gols marcados e 21 sofridos. Mas para o grupo multicampeão, que já provou que a vontade de vencer é maior que qualquer situação adversa. O Flamengo levou o Derby das Américas. Amanhã, o vencedor do confronto vai enfrentar na decisão do torneio o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. A grande final da Copa Intercontinental está marcada para a próxima quarta-feira. O rubro-negro vai para mais uma decisão em busca de terminar a temporada ainda mais vitoriosa. Bota a taça aqui na tela. Cadê? Bota pra gente ver como é que ela é. Pedrosa. O quê? Será que meu ombro vai aguentar mais uma? Oh, meu Deus. Gente, quem vai aguentar ele? Tô fazendo fisioterapia. Trouxe a tipóia? Eu tô Quem fazendo que vai fisioterapia. É rápido. Manguito. Aqui, ó. Pra dentro e pra fora. Não. 20 todo dia. E eu tô pensando aqui no arquiteto do Flamengo, como é que vai arrumar espaço pra mais uma taça lá na galeria, né? Pedrosa. Cuidado pra não virar múmia, hein? Cuidado pra não virar múmia. Olha aqui, ó, eu vou mandar um beijo pra Manu Fole, ela é flamenguista, ela tem 9 aninhos, assiste a gente todo dia, meninos. E também pro João Gabriel e o papai João Vitor, eles são de Jaraguá, eles são da torcida Flanáticos. E o João Gabriel, ele disse que é Palmeiras. Eu vi que o pai ficou bravo. Deixa eu falar uma coisa, Joãozinho, pra você. Ter o time do papai ou da mamãe é legal pra caramba. Então, se você tá pensando se você vai ser Palmeiras, seu pai é Mengão, né, meninos? Verdade. Não é isso? Não é Verdade. isso? É ou não é? Total. É muito bom abraçar teu pai ou tua mãe na hora de Ontem um meu gol. irmão falou assim, caraca, cara, eu nunca vivi isso. É muito gostoso, né? É isso. Então, Joãozinho, pensa bem. Eu poderia falar, seja Palmeiras, mas não é, gente. É isso. Pensa direitinho. Ô, Vene Casagrande, será que tu vai levantar mais essa, não? Olha, a expectativa é positiva, Fernandinha. Eu vejo o Flamengo como favorito para esse duelo, embora a gente esteja falando de um Pirâmides mais descansado que propriamente o Cruz Azul, quando o Cruz Azul enfrentou o Flamengo. Mas o Pirâmides é um time muito físico, né? Pelo estudo do Felipe Luiz, ele mesmo falou isso na entrevista coletiva, que é um time mais de correria, fisicamente falando, eles chamam a atenção, mas mesmo assim o Flamengo está se preparando da melhor maneira possível, teve tempo também para descansar, entre aspas, pensando nesse duelo. Eu vejo o Flamengo como muito favorito, ainda mais se o Pedro de fato ficar à disposição para esse jogo, mesmo que seja por alguns minutos. Estamos falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um dos melhores centroavantes do futebol sul-americano. Ele com certeza iria agregar demais, porque assim, embora o Bruno Henrique se esforce dentro de campo, ele tenta, mas não está no mesmo nível do Pedro quando a gente fala de centroavante. O Bruno Henrique, por exemplo, não sabe fazer uma jogada, uma parede, não é a dele, não é o forte dele. Ele é muito mais físico, muito mais na base da intuição. O Pedro não, é um cara que sabe finalizar, embora o Arrascaeta esteja vivendo um grande momento no quesito finalização, mas quando você tem o Pedro à sua disposição, estamos falando de um jogador de altíssimo nível seleção brasileira, inclusive. Isso que eu ia falar, Pedrosa, não estamos nem falando de outra prateleira no Flamengo, estamos falando de outra prateleira no Brasil. Ah, claro, hoje o Pedro né? é um dos melhores centroavantes do Brasil, sem dúvida alguma. O Pedro fisicamente... É porque o Pedro deu muito azar na carreira dele. Eu vou falar eu não vou nem falar nesse momento do Flamengo. Porque quando ele estava bem, é taça, é título, é gol, é assistência, é talento puro.
mas o Pedro teve lesões em momentos cruciais da carreira dele. Ele até vai pra Copa com muito merecimento. A primeira convocação dele, ele ainda era do Flu? Era do Flu. Ele na primeira convocação lembrou até a história do Pedrinho, o presidente do Vasco. Não sei, nem se era verdade, mas eu lembro que tinha papo de Real Madrid na época de Fluminense, querendo ele, quando ele se machucou. E assim, ele acabou se lesionando, teve a lesão de LCA e tudo mais, e ele teve outras lesões também que o tiraram de algumas convocações. Mas o Pedro, bem fisicamente, ele não só é titular do Flamengo, como ele briga, assim, por uma posição nessa seleção brasileira. Eu acho que, assim, é óbvio que a gente está falando de um baita jogador, mas o retorno do Pedro também dá a possibilidade do Felipe Luiz fazer mudanças táticas. Não é só você ter um grande jogador dentro de campo, mas quando você tem o Pedro, por exemplo, quando o Pedro e o Arrascaeta estavam jogando em sintonia, que foi o jogo contra o Palmeiras, os dois foram os melhores em campo. Os dois chamaram a atenção de uma maneira extremamente positiva. Então, além de você ter um baita centroavante que sabe finalizar muito bem, ainda te dá a possibilidade de fazer mudanças táticas importantes. Mas tem uma questão. O Pirâmides é um time que você falou, muito físico. O Felipe Luiz, em muitos momentos da temporada, não escolheu colocar Arrascaeta e Pedro juntos por uma questão física, de entrega defensivamente física, falando no momento do jogo. Provavelmente essa combinação, será que vai acontecer contra o Pirâmide no Mundial? Eu acho que ele vai ganhar minutos, independentemente da situação do jogo. Se tiver 0-0 no segundo tempo, ele vai entrar, porque ele tem que fazer gol, tem que decidir. Se tiver 2-3-0 o Flamengo, ele vai entrar para ganhar ritmo. Então acho que assim, é só o contexto do jogo que vai ser diferente, mas ganhar minutos ele vai. Quanto vai ser esse jogo aí, Pedrosa? Para mim, 2-0 Flamengo. Você? Como eu ia falar 2-0, não vou repetir. 2-1, vou botar 2-1. Muito bem, olha aqui, deixa eu falar. Você também, Vene, que é de Niterói, vou mandar um recado legal pra você que é de Niterói. O Flamengo vive um momento de dupla atenção. Enquanto disputa o Intercontinental e mantém o foco total no desempenho dentro de campo, a diretoria trabalha intensamente no planejamento da próxima temporada. O ano de 2026 já está em construção nos bastidores, mas algumas definições ainda pendentes têm impacto direto na maneira como o clube vai atuar no mercado da bola. Entre elas, duas se destacam como pilares: a renovação do diretor de futebol José Botto e a extensão do contrato do técnico Felipe Luiz. Ambas são tratadas como prioridades internas e, à medida que se aproximam das fases finais de negociação, funcionam como fatores que travam ou liberam movimentos importantes na busca por reforços. O presidente BAP comentou recentemente que as conversas avançam em ritmo positivo. Segundo ele, a tendência é que tanto o treinador quanto o diretor permaneçam no clube. Mas detalhes burocráticos e o próprio Mundial de dezembro atrasaram o andamento das tratativas. BAP explicou que a disputa da competição internacional funcionou quase como uma mudança no calendário, empurrando compromissos internos para 10 dias depois do esperado. Por isso, aquilo que inicialmente se imaginava resolver até o dia 15 de dezembro deve ficar para perto do Natal. Apesar do atraso, o mandatário demonstra confiança em um desfecho satisfatório para todos os envolvidos, chegando até a brincar que os presentes natalinos podem ser outros além dos reforços desejados pela torcida. Mesmo com uma lista de potenciais contratações definida, o Flamengo adota postura prudente antes de bater o martelo para qualquer negociação. A diretoria já sabe o perfil de atleta que deseja trazer, tem consulta em andamento por algumas peças e conversa com empresários e clubes, mas nenhuma contratação será oficializada até que o comando técnico e diretivo esteja plenamente assegurado. Há duas posições consideradas urgentes: um goleiro e um zagueiro. Contudo, os acordos dependem da formalização das permanências de Felipe Luiz e José Botto. No caso de Felipe Luiz, a renovação tem sido tema de diálogo constante desde o meio do ano. A relação entre as partes é boa. Há confiança mútua no trabalho e vontade de seguir adiante. O atraso se deve sobretudo à logística da competição internacional e à programação de treinos e viagens. Restam apenas ajustes contratuais, e a expectativa interna é que o novo vínculo dure até o fim da próxima temporada. O treinador, que vive sua primeira experiência como técnico principal, vem sendo elogiado pela maneira com que reorganizou o sistema de jogo do Flamengo e pela capacidade de desenvolver jovens atletas. A situação de José Botto segue caminho semelhante, ainda que com características próprias. Pelo contrato atual, caso houvesse interesse mútuo, a renovação seria automática. O Flamengo
satisfeito com o trabalho do diretor e com os resultados obtidos na montagem do elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão, já manifestou oficialmente o desejo de sua permanência. No entanto, a decisão final cabe ao dirigente português, que deve formalizar sua escolha após reunião com BAP no retorno ao Brasil. A expectativa é positiva, mas só após esse encontro haverá definição. Com relação ao mercado, 2 nomes aparecem como principais alvos neste momento. O primeiro é o goleiro Gabriel Brazão, do Santos. O segundo é o zagueiro Vitão, atualmente no Internacional. Ambos já foram sondados e o Flamengo iniciou conversas preliminares para entender valores e condições de transferência. Até agora, não houve proposta oficial a nenhum dos 2 jogadores. A permanência de Santos e Inter na Série A, confirmada somente na última rodada do Brasileirão, pode alterar os parâmetros de negociação. Os clubes podem exigir valores mais altos, e o Flamengo tenta encontrar fórmulas que tornem os acordos viáveis sem comprometer o orçamento. A estratégia rubro-negra para esta janela prioriza o mercado nacional. A ideia é buscar reforços pontuais, atletas capazes de elevar o nível do elenco em setores específicos. No entanto, isso pode mudar caso haja saída de jogadores importantes. O elenco do Flamengo teve valorização expressiva em 2025 por conta das conquistas e do desempenho sólido ao longo da temporada. Por isso, existe a possibilidade de receber ofertas de outros clubes, sobretudo do exterior. Caso isso aconteça, o planejamento terá de ser readequado rapidamente. Enquanto o futuro administrativo se resolve, Felipe Luiz concentra-se no Intercontinental. O time teve apenas 2 dias de preparação após a vitória sobre o Cruz Azul, do México. O próximo adversário é o Pyramids, do Egito, na semifinal. Por conta do calendário apertado e da idade de alguns titulares, Felipe não descarta poupar atletas, mas evita revelar detalhes da escalação. O treinador destaca que o adversário teve mais tempo de descanso e que a equipe precisa encontrar o equilíbrio ideal entre competitividade, solidez e energia física. Uma possível novidade é o retorno de Pedro, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. O atacante treinou parcialmente com o grupo e está em fase final de transição física. Felipe Luiz avalia dia a dia suas condições. Se a resposta do jogador no treino for positiva, existe chance de que ele atue por alguns minutos na semifinal. A volta do camisa 9 é vista como essencial para o restante da temporada e também para a decisão do torneio caso o Flamengo avance. Se superar o Pyramids, o clube carioca terá pela frente um desafio monumental. O PSG de Luiz Henrique, já classificado para a final. Felipe comentou sobre essa possibilidade, lembrando da experiência vivida no Mundial anterior, quando enfrentou Chelsea e Bayern de Munique. Para ele, o Flamengo deixou excelente impressão internacional, apesar das críticas recebidas no Brasil após a eliminação para o Bayern. Segundo o treinador, o futebol brasileiro costuma ignorar desempenho e valorizar apenas o resultado final, enquanto no exterior há maior reconhecimento do nível competitivo apresentado. O treinador elogiou o trabalho de Luiz Henrique e afirmou que o PSG atual pratica um futebol autoral, difícil de ser reproduzido. Ele também ressaltou que desde o Mundial passado, o Flamengo sofreu mudanças significativas, especialmente pela perda de Gerson, que era o capitão, e pela necessidade de se reorganizar taticamente no lado direito da equipe. Felipe considera que o processo de reinvenção foi fundamental para a evolução do time durante a temporada. Sobre o Pyramids, adversário direto, Felipe Luiz demonstrou grande respeito. Ele destacou que Mayele é um jogador decisivo, mas reforçou que a equipe egípcia vai muito além dele. Segundo sua análise, o ponto forte do time está na fase defensiva, extremamente bem trabalhada. Ele observou que o Al Ahly, uma das equipes mais sólidas da Arábia Saudita, teve enormes dificuldades para ultrapassar o bloco defensivo do Pyramids. Por isso, ele acredita que o Flamengo precisa entrar em campo muito bem posicionado e com alto nível de criatividade e ousadia, a fim de encontrar brechas no sistema rival.
Felipe também comentou a sensação de jogar com um estádio menos cheio do que o habitual. Para ele, é sempre estranho ver jogos do Flamengo com presença reduzida de torcedores, já que o clube costuma movimentar multidões em qualquer lugar da América do Sul. Entretanto, ele reconhece o alto custo da viagem e a proximidade entre a final da Libertadores e o Mundial, fatores que dificultaram o deslocamento em grande número. Por fim, o treinador falou sobre a construção da marca Flamengo ao longo dos últimos 20 anos. Ele relembrou momentos difíceis do passado, quando o clube enfrentava descrédito financeiro e dificuldades para honrar compromissos. Para ele, a mudança começou com a organização administrativa, que gradualmente fortaleceu a instituição. Essa transformação, segundo Felipe, permitiu que o Flamengo recuperasse respeito, alcançasse conquistas importantes e se consolidasse entre os gigantes do futebol mundial. Ele reforçou que o grande desafio agora é manter a humildade e evitar qualquer postura de soberba, pois o futebol é cíclico e os times precisam se reinventar constantemente para permanecer no topo. Com tudo isso acontecendo de forma simultânea, o Flamengo vive um período de decisões importantes. A definição das permanências de Felipe Luiz e José Botto será determinante para destravar o planejamento de reforços e garantir continuidade ao projeto esportivo. Enquanto isso, dentro de campo, o time tenta chegar a mais uma final internacional e fortalecer ainda mais a imagem de um clube que, nos últimos anos, passou a ser protagonista em praticamente todas as competições que disputa.